Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo de organização. Como já estão aqui a ver na imagem, eu hoje quero falar-vos de como é que eu organizo as minhas receitas, como é que eu faço o planeamento das refeições, portanto, falar um bocadinho sobre isto. Porquê é que decidi falar sobre isto? Porque, ao contrário do que se vê muito por aí, eu faço menu mensal. Primeiro de tudo, quero-vos dizer que os métodos, cada um utiliza aquilo que quiser, portanto, não há um método certo, um método errado. Eu simplesmente estou a trazer-vos ou estou a partilhar aquilo que eu utilizo e que poderá servir para alguém, poderá ser interessante para experimentarem. Porquê é que eu faço menu mensal e não semanal? Primeiro porque faço uma única vez. Eu já sei que se tivesse que fazer isto todas as semanas, acabava por adiar e depois não fazer, e depois as semanas ficam caóticas. Para mim dá muito jeito fazer não só menu mensal, porque faço uma única vez, como vos disse, mas também porque me permite ir gerindo mais facilmente a preparação da semana que faço ao longo do mês. Coisas que vos vou deixar aqui em cima. Já vos falei num vídeo anterior sobre esse planeamento das refeições, portanto o meal prep, o famoso meal prep. Já vos deixei várias dicas, eu deixo-vos o link depois para verem. Utilizo para fazer o meu menu mensal este quadrozinho. Também já deixei um vídeo no canal para vocês verem como é que faço. Uma coisa muito simples, portanto é uma moldura normal onde coloquei uma folha, portanto que imprimi. Tem a parte acho que dá para ver, tem a parte de cima da moldura, onde eu utilizo uma caneta permanente, não é? E vou escrevendo, portanto, vou alterando depois os dias do mês. Dá para alterar, por isso é que não coloquei nenhum número. Se quiserem, depois eu deixo o link para terem acesso a este template e o vídeo também para fazerem o quadro. Depois, o que é que eu utilizo também? Isto é para as refeições de jantar e para as refeições do almoço. Eu vou utilizando o meu bullet journal, que também vou deixando aqui alguns vídeos sobre como faço o planeamento. O layout da agenda. E, portanto, os almoços eu vou deixando aqui mais ou menos orientados e pensados a cada semana, mas é uma coisa rápida. Às vezes utilizamos muito o que resta do jantar para fazer no almoço, por isso é que não me preocupo muito com os almoços. Eu trabalho a partir de casa e, portanto, preciso, e o meu marido também, portanto, nós fazemos as refeições por aqui. Depois, o que é que eu também tenho? Utilizo um caderninho onde vou apontando. Isto é para facilitar todo o processo, ok? E é isso que eu vos vou explicar no vídeo. Vou explicar todo o processo de organização aqui do planeamento. Então, o que é que eu faço? Tenho um caderninho onde vou escrevendo as receitas que nós vamos fazendo, que nós gostamos mais, aquelas que eu experimento, gostamos, então aponto. Portanto, é muito mais fácil. Tenho aqui para a parte de vegetariano, que é o que eu tento fazer mais. Tenho reduzido muito a questão da quantidade de carne que consumimos por causa disso. Depois também tenho algumas coisas de carne, de peixe, portanto é uma questão de terem sempre um bloquinho onde podem ir acrescentando. Sinceramente eu não vejo, não utilizo, só as receitas que nós fazemos com mais regularidade ou que resultam e que eu gosto de ir repetindo, é que guardo na minha caixinha de receitas que eu já partilhei com vocês no Instagram. Mas tirando isso eu coloco apenas o título da receita. E depois o que faço eu pesquiso no momento se tiver alguma dúvida, uma rápida pesquisa na internet, pelo telemóvel até, é muito prático. E portanto tenho isto sempre para fazer o menu. E depois, o que é que eu faço? Utilizo uma folha de rascunho, ok? Para escrever o que eu, assim, uma coisa muito rabiscada, mas para fazer o inventário. Já pensei em fazer um quadro como este, mas depois o inventário é sempre tão diferente, depois já sei que não vou ter o hábito de estar sempre a apagar e a colocar de novo, então prefiro usar uma folha de rascunho e no momento em que vou fazer o menu faço isto. Porquê é que eu faço isto? Porque começo precisamente, primeiro ponto, eu vou começar pela parte dos fins de semana, porque nós escolhemos depois receitas aquelas receitas que demoram mais tempo a fazer, são mais elaboradas ou que são mais calóricas, então opto por fazer isso ao fim de semana e é a primeira parte que eu costumo preencher. Depois disso vou perceber qual é o meu ritmo de trabalho, portanto os meus dias mais preenchidos ou aqueles dias em que eu termino mais tarde.
e depois começo por aí, ok? Eu já não tenho, para quem utiliza, por exemplo, era uma coisa que eu fazia no passado. Eu tinha um dia na semana em que fazia sempre vegetariano. Mas como hoje em dia eu utilizo e faço muitas receitas vegetarianas, já não se põe já não coloco essa situação. Mas, por exemplo, quem quer reduzir a questão do consumo de carne, pode começar por escolher um dia da semana e então preencher depois essa semana. Eu gosto muito desta questão de fazer menu mensal, desta opção, aliás, de fazer menu mensal, porque dá-me uma visão generalizada do que é que eu estou a consumir. Se estou a comer demasiada massa ou os acompanhamentos ou poucos legumes, poucos vegetais. Uma coisa que eu não costumo pôr aqui, mas que nós temos e consumimos com regularidade, é sopa. Mas para não preencher demasiado, evito colocar isso. A não ser que, por exemplo, seja uma refeição em que a sopa é consumida em maior quantidade, como por exemplo depois uma tosta ou uma coisa assim do género, e então aí eu coloco sopa, mas no geral nós consumimos bastante sopa em todas as refeições. Então, como eu estava a dizer, eu começo por fazer então o fim de semana, depois, para quem opte por fazer um dia na semana com vegetariano, deve começar por aí, ou fazer essa parte. Depois, o que eu penso então é relativamente ao meu trabalho, os dias que eu tenho mais preenchidos ou que saio mais tarde e que preciso de ter refeições das duas uma, ou que eu já preparei previamente e já congelei e é só meter no forno. Por isso é que eu no início do mês tento fazer assim aquelas refeições que demoram mais tempo e faço em maior quantidade já por causa disso, tipo lasanha, empadão, por aí, ok? Depois, normalmente o meu dia mais preenchido é a quarta-feira. E então começo por fazer essa quarta-feira ou essa semana nesse dia. Depois disso, começo por pensar em receitas de acordo com aquilo que eu tenho aqui e também com as promoções que estiverem naquela altura. Portanto, o objetivo é conseguir conciliar aqui vários alimentos que já tenho em casa, tentar utilizá-los da melhor forma possível, portanto, conjugar a maior quantidade possível, neste caso, não é? E começar por fazer a primeira semana com essas receitas. Depois disso, é uma questão de, por exemplo, eu tenho aqui determinadas coisas, como, por exemplo, massa para canja ou pacotes de massa. Por exemplo, utilizar que essas coisas eu sei que vão durar um bocadinho mais. E depois o que eu vou olhar, por exemplo, são coisas que eu tenho congeladas. Portanto, tenho aqui, por exemplo, ou os enlatados, por exemplo, tenho aqui, por exemplo, grão congelado. Tenho também, sei que tenho peru, escrevi aqui algo, já não estou a ver onde está, mas sei que tenho 3 caixas de peru assado. Tenho bastante quantidade porque eu comprei. Outra coisa que também encontrei recentemente, eu depois vou-vos deixar aqui uma imagem para verem, é uma app, achei extraordinário, deixo-vos a dica. É uma app que não sei se já conheciam, se não, mas deixo-vos essa dica. Que tem, eu deixei de receber, penso que já vos falei nisto, não sei se foi no Instagram ou no blog, eu coloquei um autocolante para dizer que não queria receber publicidade na caixa do correio, então deixei de receber folhetos em papel, ok? O que é que eu notei? Que eu não tinha o hábito e continuei a não ter o hábito de ir à internet e ir lá pesquisar quais eram as promoções da semana. Era difícil. Ia lá precisamente quando fazia o menu mensal, mas depois, por exemplo, para aproveitar uma promoção na semana, acabava por não o fazer. O que é que eu fiz? O que é que eu andei a tentar descobrir? Uma app que tivesse os folhetos atualizados, porque isso depois também era uma questão, era encontrar um site que tivesse os folhetos atualizados. Nem sempre acontecia. Encontrei uma app, eu vou-vos deixar aqui imagens da app, que é espetacular, estou muito fã, em que com um toque nós conseguimos ver das lojas, eu vejo só daquelas que vou habitualmente, mas dá para ver naquela semana, por exemplo, para quem faz menu semanal, conseguem perfeitamente ir pesquisar nessa app as promoções que existem naquele momento.
e depois gerir o vosso menu, planear o vosso menu de acordo com o que está, ou que as vossas preferências também. Portanto, é uma questão de realmente conjugarem todas estas coisas. As promoções, aquilo que a vossa família gosta de consumir, e pronto, é isto. Eu agora vou fazer o menu, vou deixar a gravar para verem como é que eu costumo fazer, e depois no fim já vos mostro as receitas que eu escolhi para outubro. Pronto, então aqui fiz o meu menu. Não sei se viram, mas o que eu vou fazendo é, vou escolhendo, como disse, escolhendo primeiro aquilo que já tenho em casa para portanto, selecionar as receitas em que utilizo esses ingredientes. Depois vou, com a ajuda vou riscando sempre o que vou utilizando para saber depois o que é que me sobra mais ou menos. É provável que sobre já restos daqui das refeições do jantar que nós utilizamos para o almoço. E depois, o que é que faço? Vou colocando aqui mesmo ao lado, porque depois eu coloco isto noutra app que eu utilizo para a lista de compras, e vou colocando aquilo que eu vou necessitar e que observei das promoções neste momento, e vou comprar isso, portanto, para não ter que andar constantemente às compras e evitar essas idas, reduzir essas idas. E portanto, vou colocando aqui para saber o que é que tenho que comprar. Há aqui muita coisa. Eu não coloco, por exemplo, nem batata. Por exemplo, coloquei aqui uma receita de alho francês, porque são coisas que o meu pai tem na horta, e que eu opto sempre por, portanto, escolher receitas em que utilizo precisamente esses. Também não costumo colocar aqui nada de legumes nem vegetais para a sopa, precisamente porque recebo muita coisa do meu pai da horta, então não preciso de comprar. Mas pronto, há algumas destas coisas que eu risquei. É provável que sobrem alguns bocadinhos, como eu estava a dizer, mas pronto, é isto. Se depois seguimos o menu à risca, não seguimos, porque não somos robôs, não é? E, portanto, temos preferências diferentes ou não apetece comer o que está destinado. E por isso é que eu vos falo um bocadinho sobre o não, quando faço a meal prep, não faço refeições terminadas, portanto, não faço uma refeição completa, precisamente para termos essa possibilidade de fazer a alteração que quisermos. Mas pronto, gosto de fazer esta gestão. E muitas vezes em cada preparação semanal, muitas vezes vou ver o que é que para a frente preciso de ter, por exemplo, congelado, e se tenho tempo para fazer naquele momento faço. Outra coisa, por exemplo, quando compro feijão, não compro feijão em lata nem em frasco,
compro sempre a embalagem em seco e depois faço depois, cozinho a embalagem toda de uma vez e depois congelo em porções. Tenho facilidade, tenho espaço de congelador, portanto posso fazer isso. E é isto. Se tiverem alguma dúvida neste processo, deixem nos comentários que eu responderei assim que possível. Até ao próximo vídeo.